alvíceras. Voltamos com mais um vídeo do vocabulário de questões vernáculas de Napoleão Mendes de Almeida. Hoje vamos ver o uso do verbo abdicar. O Shah pode abdicar o trono. O Shah é um personagem de estado da antiga Pérsia, né? O Shah da Pérsia era uma espécie de governante lá. Então, na frase o Shah pode abdicar o trono, Shah com X, né? Com CH não é aquele que você toma, não. Nessa frase, o Shah pode abdicar o trono, você tem a regência, né? E não ao trono. Ou seja, ele vai dizer aqui, o Napoleão, que o certo é pronunciar o Shah pode abdicar o trono. Então se deve dizer o Shah pode abdicar o trono, em vez de pode abdicar ao trono. Então não se diz abdicar o trono, se diz, aliás, não se diz abdicar ao trono, se diz abdicar o trono, sem o A. Então não é ao, é o, abdicar o trono e não abdicar ao trono. Vai ficar bem claro aqui. Outro exemplo, abdicar a liberdade. Abdicar a liberdade. Abdicar a soberba do triunfo, tá correto? Abdicar a soberba e não abdicar a com crase soberba. Abdicar a liberdade sem crase e não abdicar a liberdade com crase. Abdicar o fastígio das montanhas. Não é abdicar ao fastígio das montanhas. Abdicar o fastígio das montanhas. É assim que se diz, com um objeto direto. Direto. Não é o verbo abdicar, não é um verbo transitivo indireto, é um verbo transitivo direto. O verbo pode ser transitivo indireto também, até, mas com a preposição de, aí tudo bem. Por exemplo, abdicar de alguma coisa. Ou ainda transitivo direto e indireto, que é o famoso bitransitivo. Por exemplo, abdicar de si alguma coisa. Então, ou até pronominal, suposto que nunca os príncipes se abdicassem do seu exercício. Então veja, o verbo abdicar, ele só vai ser transitivo, ele sempre é transitivo direto, mas às vezes ele pode ser transitivo indireto, mas só se você usar num consórcio com a preposição de. Abdicar de. Agora nunca você vai usar abdicar, o verbo abdicar mais a preposição a como sendo um transitivo indireto, porque aí daria ao ou daria a craseado. Ao se fosse com um objeto masculino, abdicar ao trono, tá errado. E a craseado se fosse um objeto feminino, abdicar a figura paterna. Então, nunca você vai ter o verbo abdicar mais a preposição a. Se ele vir com a preposição a, tá errado. Quer dizer, você até vai ver isso, você vai encontrar isso. Mas você sabe que, de acordo com Napoleão Mendes de Almeida, não é a melhor regência. Para ele está rigorosamente errado. O que você vai ver, você vai ver. Nem tudo que você vê está certo. Então, abdicar é sempre abdicar a alguma coisa. Abdicar alguma coisa. É transitivo direto, sem preposição. Quando vir com alguma preposição, a preposição vai ser sempre de, ou vai ser um pronome, ou vai ser um verbo pronominal. Abdicar-se, aí vai ser uma reflexão que vai ter abdicar de si alguma coisa, né? Ou então, suposto que nunca os príncipes se abdicassem do exercício. Então você vai ter até um verbo transitivo direto e indireto. E quando você tiver um verbo transitivo indireto, vai ser sempre com a preposição de. Jamais o verbo abdicar vai ser transitivo indireto com preposição a. Se ele vier preposto a uma preposição a, vai ser transitivo direto. Direto. Abdicar a soberba, sem crase. Abdicar, né, o fastígio. Abdicar o trono, não há o trono. Abdicar a figura paterna, não há figura paterna com crase. Então, eu repeti bastantes vezes aqui para que fique bem claro, inclusive para quem não está vendo agora esse vídeo, só está ouvindo o áudio do vídeo, para ficar bem claro na sua cabeça, na sua imaginação, ok? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.